Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo 29 e 30. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 29 e 30. Você sabia que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito? Sabia que Marcos não era um apóstolo? Marcos foi um discípulo de Cristo, mas quem discipulou ele foi Pedro. Marcos, ainda jovem, quando no Getsêmani presenciava ali a captura de Jesus, a traição de Judas, estava envolto em um lençol, um detalhe que só quem estava ali poderia descrever, e no Evangelho de Marcos há isso. Então, quando agarraram ele medroso que estava, largou o lençol e nu saiu correndo. Interessante isso, né? Depois ele foi discipulado pelo apóstolo Pedro, depois foi ajudado e discipulado também pelo apóstolo Paulo. Mas o Evangelho de Marcos, que ele escreveu ao Império Romano, para que o Império Romano entendesse nessa linguagem sobre Jesus, inspirou Mateus, que era um discípulo, a escrever o Evangelho de Mateus, e também Lucas, que era um discípulo de Paulo, a escrever o Evangelho de Lucas, que foi escrito aos gregos, o Evangelho de Mateus escrito aos hebreus, por isso que tem uma genealogia. Marcos capítulo 14, versículo 29 ao 30, diz assim: Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Olha a tradução que está aqui, ó. Replicou-lhe, volta lá para o 29, por favor. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Próximo. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro, que ainda hoje, nessa noite, antes que por 2 vezes o plantão troque, não é um galo literalmente, tá? O plantão da guarda troque, tu me negarás 3 vezes. Assente-se, por favor. Havia uma escala de troca de plantão, e o soar daquilo era chamado de canto de galo, porque não poderia ter galo naquela região, só para você ter uma ideia. Tá? Pode se aprofundar nisso que eu estou falando. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre fracasso. E quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, na verdade, mas ele escreveu baseando-se no que Pedro lhe disse em muitos detalhes. Marcos se acovardou no dia do Getsêmani? Se acovardou. E você vai ler isso nesse Evangelho. Pedro se acovardou naquele momento? Só que antes dele se acovardar, ele teve coragem, ele cortou a orelha de Malco, ele reagiu como ele achava que deveria reagir, ou dando um soco, ou chutando, ou xingando, ou sei lá o que, mas ele tirou a sua bainha, que ainda lhe preservava, e cortou a orelha de Malco. E na mesma hora Jesus restaurou a orelha de Malco e disse: coloca a tua espada na bainha, aquele que pela espada matar vai morrer. Jesus, ele estava falando algo muito interessante ali para Pedro. Então Pedro, a frustração faz você não saber mais o que você vai fazer. Quem aqui já teve carro velho, sabe o que eu estou falando? E às vezes até carro novo que veio com problema de fábrica, que eu já vi pessoas assim, leva no mecânico 200 vezes, e não descobre o que é, e troca peça, e mexe isso, e mexe naquilo. Chega uma hora que o cara fica desanimado, ele não sabe o que fazer, não acha aquilo, não é? Ou quando está com um problema no casamento, tenta isso, tenta aquilo, tenta ajudar-nos dessa forma, tenta, a hora que vê, está acontecendo de novo. Ou da mesma forma com relação aos filhos, ou aquela dor que não passa, um exame mostra isso, ou não quer mostrar, e faz isso e faz aquilo, e a pessoa parece que o problema só migra. O que acontece ali? Frustração. E aí quando a pessoa se frustra, ela não sabe o que fazer,
ela não sabe o que fazer porque você está pressionado. E nós temos um segredo para você caminhar contente, é a visão, a esperança. Se você não tiver visão, você não tem esperança. Se você não olhar lá na frente, você não tem esperança. Então você caminha desanimado, desalinhado. As coisas perdem o sentido para você. A fé perde o sentido. O fato de cultuar a Deus perde o sentido, porque você fica olhando aqui. Eu queria tanto que fosse melhor a isso. Por que aquilo? Por que não sei o quê? Aí você começa a achar que o culto é para você, mas o culto é você que entrega para Deus. É você que entrega o louvor, a mensagem, a palavra, a oração e dignifica Ele. O que aconteceu com Pedro aqui, que Marcos relatou, foi um fracasso. Pedro estava petulante, como todos nós já estivemos, estamos ou estaremos petulante um dia. Soberbo, quando você acha prepotente, quando você acha que você sabe, que você pode, que você é. A soberba, por exemplo, você acha que você é aquilo que você não é. Então, quando Pedro olha para Jesus como um herói de Deus, um herói de Jesus, ele fala bem assim: podem todos lhe abandonar, Senhor, mas eu jamais te abandonarei. Olha, meu irmão, eu já escutei isso, e eu fico até assustado quando alguém chega para mim e fala bem assim: pastor, eu nunca vou te abandonar. Olha, há 20 e poucos anos falam isso. Daqui a pouco, simplesmente num dia, não vem nem conversar pessoalmente, é uma mensagem. Um monte de gente. Pessoas, quando nós vamos olhar para a vida de Pedro, é bem provável que você já conheça a história de Pedro, e que ele acaba negando Jesus 3 vezes antes da troca de plantão. Eu acredito que eu não estou sozinho aqui quando eu digo que eu não gosto de fracassar, não gosto de errar, não gosto de me acovardar. Antes de alguém me criticar, eu já me critiquei. Não gosto das coisas em dia, limpas, em ordem, ética, correta, é uma questão de consciência. Então eu acabo me cobrando muito. Eu faço tudo para que não precise ser chamado a atenção também. Pago as contas copiosamente. Uma coisa eu acredito: se você quiser avançar na tua vida, você tem que ser uma pessoa esforçada. Pedro, ele se esforçou ali. Você vai ver na Bíblia essas pessoas se esforçando. Agora, nós não gostamos de fracassar, porque o fracasso, ele tem um poder danoso na nossa vida. E o pecado, ele nos acovarda. O pecado nos intimida. Então eu quero passar para você aqui alguns pontos rapidamente sobre essas questões que têm desviado o foco, porque houve um fracasso. Então o primeiro ponto: o fracasso, ele pode nos fazer duvidar da capacidade de sermos bem-sucedidos. Tem uma história já conhecida de um homem chamado Cafu. Quando eu falo Cafu para você, você vai lembrar do quê? Seleção brasileira, né? Hoje, a seleção brasileira que você vê, que ganha de 2-0 do Senegal, não tem nada a ver com a seleção brasileira que os mais antigos assim conheceram. O Brasil não sabia o que era ser campeão até 1958, daí despertou um patriotismo. Nós somos campeões em alguma coisa. E aí as coisas começaram a acontecer nessa área, e antes, vai ter jogo da seleção, as pessoas paravam. O Brasil, no trabalho, deixavam a televisão ligada, aquelas de tubo, mas era isso. Hoje, você faz questão de você não ver a vergonha que está, a máfia que virou aquilo e tudo mais, não é verdade? Então, mas quando você ouve o nome Cafu, você vai lembrar de alguém que vem de uma geração antiga, ali, de valor. Esse homem, ele tentou 16 vezes entrar para o time de São Paulo. Ele fez testes 16 vezes e reprovou. Na 17ª vez, esse homem entrou. E esse homem ganhou a Copa do Mundo 2 vezes. Esse homem ganhou o Campeonato Mundial 2 vezes no São Paulo e mais um monte de coisa. Mas ele fracassou 16 vezes, só nisso. Porque a insistência, porque a postura de uma pessoa insistente, a constância, ela vai trazer a vitória. Mas quando você fracassa, olha aqui,
Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem já reprovou no teste do Detran para tirar a carteira. Porque a pessoa fica no chão quando reprova. Ela faz autoescola, ela paga caro para isso, e daí quando chega no dia do teste, a perna fica tremendo, eu erro na baliza, alguma coisa acontece. E aí, meu irmão, quando alguma coisa acontece que essa pessoa sai de lá, sai como uma pessoa derrotada. Eu não passei no Detran, meu Deus do céu. E o dia da pessoa acaba. E é com todo mundo que você vê isso, que acontece. A minha mãe, de criação, ela reprovou 5 vezes, 4 ou 5 vezes, mas ela passou depois. Mas ela tem quase 70 anos agora, né? Faz pouco mais de 10 anos, né? Mais de 10, uns 15 anos já que ela tirou a carteira dela. Mas eu falo essas coisas para você, porque quando você fracassa, parece que você não vai ser bem sucedido, e isso fica ecoando na tua orelha. Isso arrasa com a nossa confiança, não é? Porém, falhar em uma prova não é tão grave quanto você falhar com uma pessoa, você decepcionar pessoas. Isso machuca a gente, isso arrebenta com a gente. Quando você fracassa com uma pessoa, quando você é inconsequente e de repente acontece alguma situação, isso arrebenta com você. E aí você vai entender o valor da palavra misericórdia. Pedro não só falhou na prova, ele falhou com uma pessoa, ele falhou com Jesus, ele falhou com alguém que ele amava e que havia prometido que ele não iria falhar nisso. É o caso de Pedro, não falhou só na prova, falhou com o mestre. Pedro era chamado de Simão, que significa cana, quebra fácil. É uma característica de Pedro, como um bom sanguíneo, viver o momento, depende dos estímulos ao redor, para se manter na constância. Mas o próprio Senhor profetizou sobre a vida dele. Você não vai se chamar mais Simão aí, eu tenho uma profecia na tua vida, como acontecia no Velho Testamento. Você vai se chamar Pedro, que significa pedregulho, algo firme, algo forte. É isso que você vai se chamar. E sobre essa verdade que você confessou, Pedro, qual que foi a verdade que Pedro confessou? Que Jesus é o Messias. Eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja em cima dessa verdade que você confessou, Pedro. As pessoas, gente, isso é português quando você vai estudar na Bíblia. Quando eles intitulam Pedro como se fosse o primeiro Papa, isso não é verdade. Até porque quem foi o primeiro líder da igreja, e está na Bíblia, foi Tiago, o meio irmão de Jesus, que foi o responsável pela igreja em Jerusalém. Pedro, depois de alguns anos, ele ficou responsável pela igreja em Antioquia. Então, é uma coisa lógica isso. Indagaram Pedro: você não é discípulo de Jesus? Não, eu não, capaz. Daqui a pouco de novo: você não é discípulo de Jesus? Eu nem sei de quem que vocês estão falando. Eu estou aqui assistindo o cara, ele é amarrado também, tem uma fogueira, o cara, eu não sei o que estão falando. Aí chega uma criada e fala: você estava com ele assim, sabe aquelas bem cagueta, como fala aqui no sul? Aquelas bem cagueta. Você estava assim com ele, eu lembro, eu vi você com ele, foi você sim. Eu não conheço o Senhor. Agora, quem erra não esquece, isso fica martelando na tua mente, martelando. A Bíblia diz que um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo, como está no Salmo 42, no verso 7. Deus nos ama apesar de, mas não é esse amor que muitos entendem de uma forma errada, um amor que não molda, o abuso da graça. Deus, Ele nos molda, e nós precisamos aprender a responder esse amor que faz toda a diferença na nossa vida. Olha, você já ouviu falar que Cristo, Ele foi crucificado, Ele não foi estacado. Tinham 3 tipos de morte naquele sentido. Uma era em forma de X, que eles furavam também a mão da pessoa e amarravam os pulsos. Tinha a forma de estaca, que era só um tronco fincado, se furavam as mãos e amarravam os pulsos e os pés. E tinha a crucificação,
que se furava as mãos, se amarrava aos pulsos na cruz, e exatamente para que não rasgasse, porque ninguém vai conseguir ficar sustentando o peso por conta disso. E colocava uma coroa de espinho, porque a posição que a pessoa ficasse, se ela quisesse respirar, ela tinha que se apoiar nos cravos dos pés, colocar o corpo para frente para poder respirar. Por isso que quando já estava dando a hora, eles quebraram os joelhos dos outros homens que estavam do lado direito e esquerdo de Jesus, para que eles não se apoiassem para respirar. Então eles morreram asfixiados. Mas quando eles chegaram para quebrar os joelhos de Jesus, ele já estava morto. Então só enfiaram uma lança do lado para garantir. Só para você entender. E isso também é uma profecia do Velho Testamento. Então, Cristo, ele morreu de braços abertos. Significa que é o Deus que abriu a porta do amor para mim e para você. E isso não faz diferença na minha vida. Jesus morreu na cruz, e isso não faz diferença na minha vida e na tua vida, até que eu aprenda a responder esse amor, até que eu aceite esse amor, até que eu dignifique em mim, no meu comportamento, a consideração e comece a responder esse amor. Então, o fracasso, ele quer ser um término na nossa vida que nos desanima para qualquer coisa. Mas quando eu olho para a cruz, eu entendo que ele não fechou os braços dele, que ele não fechou as portas para mim, e que eu tenho que aprender a responder esse amor com um caminho de humildade. Segundo ponto, tem algum erro que você, ou algum erro que te persegue? Algum erro que está dentro de você e que você não tinha percebido antes? Por quê? Porque isso está dentro da gente. Quando você vai estudar as Escrituras, você vai perceber que a palavra tentação significa literalmente procurar o defeito. Essa é uma palavra grega aperfeiçoada pelo Império Romano. Quando um ferreiro colocava um metal na brasa, tirava o metal, colocava em cima da bigorna, martelava, colocava na água e aí olhava. Colocava o produto em cima, colocava no fogo, colocava na bigorna, martelava onde tinha e colocava na água. Então, esse processo, fogo, bigorna, água, se chama tentação, que significa procurar o defeito. Quando no livro de Tiago, ele diz assim: quando você for tentado, não diga Deus está te tentando, mas a cobiça sua que está desejando tal coisa. E aí ele começa a falar sobre Davi. Isso é, já existe a cobiça dentro de você. Se o camarada, ele gosta da mulher de tal tipo, ele admira a mulher de tal tipo, ele vai ser tentado por um homem? Não, a cobiça está dentro dele. Se uma pessoa tem problema com açúcar, porque às vezes o inimigo vem em forma de açúcar, não é? Você acha que vai vir em forma de sal para você? Não, mas a cobiça está dentro de você, e a tentação, ela vai despertar ali qual que é o pecado que tenta te dominar, a linguagem que tenta te dominar. Aí existe algum erro que te persegue? Está dentro de você? Depois, Pedro, ele voltou para Galileia, sem saber o que fazer, não é? Eu imagino Pedro assim: bem, o que eu vou fazer agora? Eu desanimei, eu não quero mais ir para o culto, eu não vou para a sinagoga, eu pisei na bola, eu errei, eu aprontei, eu não sou mais discípulo, eu criei uma expectativa gigantesca sobre a eternidade, sobre cura, sobre tantas coisas assim, mas agora eu desanimei, eu perdi a visão, sem chance agora, Jesus não vai me querer mais. Eu vou voltar a trabalhar com pesca, que é o que eu sei fazer, vou cuidar da minha vida, das minhas coisinhas. Algumas pessoas falam assim: vou cuidar das minhas coisinhas. Ele seguiu Jesus por 3 anos, e agora ele volta para a pescaria. Talvez ele pensasse assim: eu sou um fracasso como discípulo, não há mais chance para mim, melhor coisa é ficar na minha, vou desativar meu Facebook, meu Instagram, vou trocar meu WhatsApp,
Eu tenho vontade de morar lá no interior e começar a vida. Olha, quando você conversa com alguns moradores de rua, alguns deles falam: eu não tenho coragem de voltar para minha casa, eu não tenho coragem de voltar para minha terra. Alguns chegaram a falar para mim. Eu fiz trabalho 10 anos no centro de Curitiba e vi que a melhor coisa não é você ajudar eles lá, é você ajudar lugares que querem ajudar eles. Porque quando você começa a ajudar essas pessoas que estão em estado de rua, dando dinheiro ou alguma coisa, ou mesmo pagando comida, ou seja o que for, você está retardando a ajuda que eles realmente precisam. Alguns falam assim: eu fiquei 6 anos na rua, a única hora ruim é na hora de dormir, porque você come bem, você guarda um carro ali, já te dão dinheiro, você vai comprar droga, enfim, o único momento ruim é aquilo lá. Então, você escuta eles falarem muitas vezes: eu não tenho coragem de voltar, eu não tenho isso. Talvez Pedro pensasse assim: eu sou um fracasso mesmo como discípulo. Pedro até já sabia que Jesus havia ressuscitado, porque a notícia se espalhou rápido. Como muitos aqui, ou todos aqui, sabem que Jesus ressuscitou, não é verdade? Sabe que Cristo realmente ressuscitou. Mas aquele sentimento de fracasso persegue. E quem sabe tem alguém aqui que também já fracassou feio na vida. Jesus, e pode pensar assim, né? Jesus não vai me querer mais, né? Não vai me aceitar mais, porque eu queimei a oportunidade que eu tinha. Eu não posso mais ter essa função de igreja, eu não posso mais ser isso. Minha vida nunca mais vai ser o mesmo por conta disso. Olha, não tem mais como, porque as pessoas, elas não têm misericórdia. Tudo bem, Deus até pode perdoar lá, mas as pessoas não têm misericórdia. Terceiro ponto que eu quero passar para você. Meu irmão, deixar coisas inacabadas, às vezes, não lhe permite seguir adiante. Quando alguém vem falar para mim sobre finanças, por exemplo, e fala bem assim: pastor, eu não sei como é que eu faço para organizar a minha vida, eu não sei. Olha, eu sempre vou dizer: comece tapando os buracos da sua vida. Comece tapando os ralos da sua vida. Você deve para alguma pessoa? Tem gente que daí fala: não, já passou o tempo, faz 3 anos que eu devia Avon para aquela pessoa e acabei não pagando. Comece acertando as coisas da tua vida com as pessoas. Comece ajeitando. Tem gente, meu irmão, eu falei lá atrás isso e vou voltar a falar. Nós deixamos, há 20 anos atrás, o lanche era R$1 na igreja. Abrimos a cantina e algumas pessoas nós deixamos fazer fiado, porque sempre estavam nos cultos. Quando chegou o final do ano, tinha mais de R$400 de fiado, de famílias que realmente não pagavam, e não pagaram, mesmo sendo cobrado, ainda viraram a cara assim, que tipo, porque eu sirvo aqui, ou eu faço alguma coisa, ou isso, ou aquilo. Meu irmão, todos nós servimos, mas ficar devendo a cantina é feio, a cantina da igreja é feio. Eu falo para você, como que quer avançar na vida, sendo que algumas coisas perseguem dentro de si. Ah, pastor, já passou o tempo, eu não preciso pedir perdão para minha filha, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, já passou o tempo. Não, você pode pedir, você deve pedir. Não deve esperar nada, mas você deve pedir, você deve ser humilde, porque o caminho da restauração é a humildade. Talvez Pedro pensasse: eu sou um tremendo de um fracasso, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar, agora me queimei até com a minha família aí, porque falei um monte de coisa com eles, comecei a andar com Jesus, e aí agora, né, a situação está dramática aí, porque agora me queimei de um lado, me queimei do outro. Olha aí, meus irmãos, eu achei interessante uma fala do pastor Rogério, numa reunião que a gente teve de titulares, quando chegou a questão da pandemia, e as notícias foram alarmantes. Gente, isso aqui é algo apocalíptico que está prestes a acontecer. A economia, isso há quase 5 anos atrás, né? E ele, quando nós estávamos 2 anos depois da pandemia, 2 anos depois que já tinha, 2022, ele falou: sabe o que eu fiz? Cortei o meu salário da igreja, enxuguei isso, enxuguei aquilo, né? Fiz uma reserva aqui, e assim de repente, até que
o Senhor veio e ministrou para mim, falou, Rogério, eu nunca te abandonei, você se abandonou, mas eu nunca te abandonei. E ele detalhou aquilo, e é uma grande verdade. Muitas vezes a gente se abandona. Eu não escutei um elogio do meu marido, da minha esposa, e aí a pessoa começa a desanimar, porque está confiando a felicidade sua nos ombros de uma pessoa tão falha quanto você. Aí, como eu não escutei o elogio, eu vou me abandonando. Eu não cuido do meu cabelo, eu não cuido da minha roupa, eu não cuido do que eu vou falar, eu não cuido do horário que eu vou levantar, eu não cuido da minha saúde, eu não cuido do que eu tenho que cuidar. Eu lembro de um homem, quando ele se separou, há uns 20 anos atrás, ele chegou para mim, arrebentado, desanimado, e ecoando na mente dele, porque a ex-esposa dele chegou para ele e falou bem assim, ó, eu vou ver você mendigo, eu vou ver você na rua, eu vou encontrar, vou dar esmola para você, porque assim, assim, assado, e aquilo atormentou tanto o cara, que ele veio para a igreja. Ele veio para a igreja, ele, pastor, eu estou com medo disso, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Eu falei, então vamos tampar os ralos da tua vida, pare de ficar no gole, pare de ficar aqui, pare disso, pare daquilo, pare dessa vida tua aí, né? Esse negócio de ir em casa de aluguel de corpo, pare com essas coisas. Vamos tampar os ralos da tua vida. E prosperou, e Deus abençoou a tal ponto, que aquela mulher um dia ficou braba, e falou, eu vou processar ele. Ficou com inveja, porque a vida dele avançou, mas não avançou por conta de, porque ele colou com Cristo, porque ele mudou de vida realmente, e ela deveria ter colado com Cristo, em vez de ficar só amargurada. E aí eu digo para você, existem algumas coisas que querem perseguir você dentro. Esse homem, ele não se abandonou, ele colou com Cristo. Talvez você se abandonou, mas Cristo nunca abandonou você, em nenhuma área, em nenhuma vez ele te abandonou. Quarto ponto, não importa o que você fez, Jesus está te esperando, e isso é uma esperança para mim e para você, porque você fica toda hora pensando assim, vão me abandonar, se eu errar aqui, vão me abandonar, se eu errar ali, vão me abandonar, se eu pisar na bola aqui, com certeza vão me deixar, vão me abandonar. Mas meu irmão, Cristo não vai te abandonar, porque Ele tem um encontro transformador com você. Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e quando foram ao túmulo dele, não o viram lá. Marcos, no capítulo 16, do versículo 4 e 7, diz que um anjo disse àquelas mulheres lá, ide, dizei aos discípulos, e a Pedro, porque Pedro não estava com os discípulos, dizei aos discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós, para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus mandou chamar os discípulos, e mandou também aquelas mulheres irem atrás de Pedro, falarem do evangelho para ele, chamarem ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus não desiste daquele que cai, Ele não desiste do pecador, Ele não desiste do ladrão da cruz, Ele não desiste do que morreu, Ele não desiste do que morreu para você, mas para Ele não, Ele nunca desiste de nós. E aí, meu irmão, veja como é que é as coisas. Jesus foi ao encontro de Pedro na praia. Interessante isso, né? Lá na Galileia podia estar os discípulos, estava lá Tomé, Senhor, é o Senhor mesmo, então deixa eu tocar nas feridas, blá blá blá, e Pedrão estava ali. Olha que interessante, Jesus vai até o encontro de Pedro. Pedro não estava fazendo dengo, realmente Pedro estava arrasado, Pedro estava pescando, Jesus vai à praia, os discípulos juntos, e a Bíblia diz que Pedro não o reconheceu, porque Jesus na praia acendeu um fogo, colocou um peixinho na praça, tinha ali um peixinho na brasa, olha só, Jesus preparou um churrasco, só que de peixe, que era a tradição, para Pedro, contrariando a vida vegana.
Jesus fica lá como quem não quer nada, mas quer tudo. Pedro olhando, não reconhece a Jesus. Quinto ponto que eu quero destacar para você. Porque o fracasso não nos deixa ver a verdade. O fracasso não nos deixa ver a vitória. E há uma vitória para você. Que um erro talvez não permite você enxergar o caminho da superação. Então Jesus, ele vai se revelar. Jesus vai ter que aparecer para Pedro. E o curioso, que nesse mundo, quem fracassa dificilmente será procurado. Essa semana eu fiquei sem caminhonete aí. Essa semana passada, né? 8 dias. Peguei num momento só. E aí fiz as visitas tudo andando. E eu lembro que eu fui, meu irmão, daqui até o Fazendinha lá, só para você ter uma ideia, dá 10 quilômetros até o terminal antes. Eu não sei quantas vezes eu fiz esse percurso aí. Mas eu estava fazendo visita num estabelecimento e o homem está até magro. E eu conversando com ele e orando junto com ele, ele falou, sabe o que é, pastor? Todo mundo se afastou de mim. Todo mundo está longe de mim. E sabe, eu tentando resolver uma situação, o que uma pessoa me disse? Disse para eu fugir, porque eu devo para as pessoas más. Disse para eu fugir e eu não vou fugir. Quem fracassa dificilmente é procurado. É só um cristão mesmo para ir atrás de quem fracassa. Um pastor, um cristão, que pastor também é cristão, é para ser pelo menos, não é? Mas o nosso Jesus, ele acha os nossos esconderijos, lá naquela praia. Eu lembro uma vez uma moça, que ela estava vivendo uma vida louca, e eu fui atrás, estava tombada, e eu falei bem assim, Deus está dando um limite para você, um limite para a tua vida, e Ele quer te ajudar. Mas por quê? Não estou fazendo nada errado. Você aqui me entende? Deus está dando, não, mas eu não devo nada para ninguém. Não tem a ver com dever para as pessoas, é um limite no céu. A pessoa ficou meio zoiuda, porque sabe que eu não sou de ficar blefando, e eu tenho um histórico, de, se eu vou entregar alguma profecia para alguém, meu irmão, eu sei do que eu estou falando, e eu não preciso chegar dando viravolta, e pulando, e sapecando. A pessoa pegou, fugiu para uma outra cidade, de medo. Quando chegou lá, foi visitar uma igreja. O pastor que estava pregando parou o culto e falou, eu não sei o porquê, mas Deus está me dizendo que Ele está dando um limite para a tua vida. Aí a moça entrou em contato comigo, pastor, eu preciso de internamento. E eu consegui internar a moça. Porque Jesus nos encontra na praia, Jesus nos encontra nos esconderijos da nossa vida. Jesus nos acha através de uma mensagem que alguém manda para a gente, em uma situação, em um sonho, em coisas interessantes. Nós ficamos agindo baseando nas nossas falhas. Nós não tomamos postura baseados na graça de Deus, que deveria ser o correto. Ao chegar na praia para pescar, Jesus já estava lá com o peixe. Jesus vai deixar 4 recados para Pedro ali, resumidamente. Pedro, você está perdoado? Pedro, você ainda me é útil? Pedro, foi por isso que você caiu. Eu tinha um plano de restauração na tua vida e humildade, né? Porque eu intercedi por você para que a tua fé não desfalecesse. Foi o que Jesus falou. Hoje mesmo, olha, ele tinha falado antes, Satanás pediu a tua alma para malhar você como se malha o trigo, como se surra o trigo para sair a semente. Mas eu intercedi por você para que a tua fé não desfalecesse. Essa fé permitiu com que Pedro não tirasse a própria vida, como Judas fez. E o quarto, assim como você deve agir para não cair de novo. É o que Jesus falou para ele. Cuida do meu rebanho, cuida do que é meu, faça a minha vontade. Faça a minha vontade, não fique reclamando fazendo a vontade de Deus. Vai lavar a louça na igreja, ou vai fazer alguma coisa para a obra, faz reclamando, é porque o povo, porque não colabora, porque o povo, vai para um culto, meu Deus, porque tem que acordar cedo, não sei o quê, já chega atrasado todo o culto, isso é uma vergonha, uma vez ou outra acontece, mas é falta de prioridade, algumas coisas, é uma vergonha, tem que chegar antes, dobra o joelho, pede para Deus transformar o ambiente do culto, é uma verdade isso, não é? Porque
Tudo aquilo que você se importa, você respeita, inclusive horário. Então, você se molda. Cristo vai olhar para ele e Pedro vai entender algumas coisas ali. Nenhum erro dele é maior do que o amor de Deus. Nenhum erro é maior do que o amor de Deus, do que a promessa que Deus tem. Pedro, eu amo você, eu morri por você, eu quero transformar a sua vida, mas você, Pedro, vai precisar responder esse amor. De que forma? Refletindo esse amor, esse cuidado até outras pessoas. Tem gente que nunca vai estar contente com liderança, nunca vai estar feliz com liderança, porque está confundindo liderança com Deus, não está entendendo a sua responsabilidade paterna e materna com relação às pessoas que vêm até si. Jesus arranjou a cena para que Pedro se lembrasse da noite da traição, do abandono. Você lembra que quando Pedro traiu Jesus, estava ao redor de uma fogueira, né? Chegou ali, a última vez, né, tinha uma mulher ali, tinha uma fogueira. Jesus também preparou uma fogueira. Jesus preparou comida como sinal de amizade. Você prepara comida para alguém como sinal de amizade. Olha, meu irmão, o que é um peixe preparado por Deus? Meu Deus do céu. Nem o Jacan ia chegar lá e falar, estou sem tempero. Né? Meu irmão, olha só, como sinal de amizade. Jesus serviu a Pedro, porque quando Pedro chegou, Jesus estava na fogueira, e a única coisa que Jesus falou para ele foi, coma. Coma, Pedro. Isso se chama graça. Deus fez tudo. No último momento, na sexta-feira, Deus fez o homem e depois Deus fez a mulher. A última coisa que Deus fez foi a mulher. Não é? Na sexta-feira. E aí Deus permitiu o último dia do ciclo, que foi no sábado. Foi um dia que, não é que Deus cansou não, Deus cessou das suas obras ali. Então, Adão e Eva entrou num dia de descanso, porque Deus já tinha feito tudo. O que eles tinham que fazer? Desfrutar. Jesus subiu à cruz do Calvário. A última frase de Jesus, está consumado, está feito. O que eu preciso fazer? Entrar na salvação de Cristo. Quando Jesus chama Pedro fez um monte de burrada, Jesus preparou o peixe, está tudo pronto, foi o encontro de Pedro, vamos lá todo mundo. Ele deixou o peixe pronto, o que ele falou para Pedro? Coma. Em dezembro agora nós vamos ter a última Santa Ceia do ano. Esse é o 6º ponto. Jesus nos preparou uma mesa que ensina para a gente o que é graça. Ele fala, vem para a mesa porque você está perdoado, porque eu quero continuar te transformando, porque eu ainda te amo, porque ainda você é o meu discípulo, a minha discípula. Vem para a mesa porque eu escolhi você. Vem para a mesa porque eu quero mudar a tua história. Vem para a mesa, se assente, porque eu amo você, eu sou o teu Deus, eu amo você e hoje eu renovo a história que vai mudar a tua vida. Se Jesus perdoou os soldados que o crucificaram, Ele não vai perdoar você, meu irmão. Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquilo não era formalidade, aquilo era verdade. Perdoa eles, Pai, porque eles não têm nem consciência do que eles estão fazendo. Se Ele perdoa o pior pecador que aceita o amor dEle, meu irmão, por que não vai perdoar a gente? Às vezes, somos nós que ficamos nos condenando, nos criticando. Confie no perdão de Deus. Meu irmão, a mesa está posta, o peixe está ali, Jesus está junto. Aquilo que Pedro correu durante a vida dele, Jesus havia provido para ele, porque ele era pescador, a vida inteira correndo atrás de peixe, de renda, mas Jesus havia provido para ele já. Cara, você está aí pescando, você está se debatendo a noite inteira, faça isso. Depois um novo encontro com Pedro. Ei, você está tentando pescar? Eu estou deixando tudo pronto para você, me sirva,
porque eu vou orquestrar a tua vida. Você fica pensando só em ganhar dinheiro, em ter prazer, em ganhar dinheiro, em manter dinheiro, e tem que trabalhar, e tem que trabalhar, e tem que trabalhar. Ei, eu vou prover na sua vida, porque a Bíblia diz que o Senhor dá os seus até enquanto eles dormem. Jesus já tem tudo preparado para você, a mesa já está posta, a Bíblia diz. Último ponto, o sétimo ponto que eu quero passar para você. Só assenta à mesa quem a gente quer honrar. E Jesus quer nos honrar. Isso é constrangedor para mim e para você, né? Quando eu vou na casa do meu pai, às vezes eu chego lá, que hora você vai vir? Eu vou chegar aí, isso umas 4 vezes no ano, porque o pai mora em outra cidade, longe, ou ele vem para cá umas 4 vezes no ano. Quando ele chega em casa, o churrasco está pronto, eu faço, mas quando eu vou na casa dele, quando eu chego lá, ele faz lá, ele gosta de alcatra, ele corta a alcatra, ele faz, e ele vem entregar, vem passar, você vai fazer, não, pode ser que eu faço. É constrangedor, mas eu tenho que aprender a aceitar, a ser servido. Eu tenho que aprender a descansar no que Ele faz por mim. Eu tenho que aprender a descansar na dignidade dEle. Por quê? Está acontecendo um monte de coisa, eu estou sendo intimidado aqui. Essa semana eu fui abandonado forte. Essa semana pessoas que prometeram coisas para mim, fugiram de mim, me deixaram na mão numa série de coisas. E daí eu já penso assim, meu Deus do céu, deve ser por um pecado grande meu, porque eu torço para o Curitiba. Meu Deus, deve ser. E aí você fica pensando assim, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? O que não sei o quê? E aí eu olho para alguém, que a pessoa olha para mim e fala, pastor, eu não consigo comer de tão preocupado que eu estou mal por conta disso, pastor, a situação está drástica, pastor, isso. Aí você vai pensar, quem sou eu para orar por uma pessoa? Quem sou eu para pedir por uma pessoa? Quem sou eu? E o Senhor vai responder para você assim como Ele respondeu para Moisés. Realmente, Moisés, você perguntou, quem é você para ir diante do povo de Israel, intimidar lá Faraó? Você não é ninguém, mas eu vou contigo, eu estou contigo. E aí você vai lá, ora para uma pessoa, e a resposta vem na hora, o milagre vem na hora, as coisas acontecem. Deus faz, às vezes não é naquela hora, às vezes na semana, mas Deus estabelece. Uma pessoa que estava querendo cometer suicídio, e Deus te envia lá para orar por essa pessoa. Deus usa você do jeito que você é, porque não é na tua dignidade, é na dignidade dEle. E aí, meu irmão, você entende que Ele quer honrar, Ele quer te honrar. Pedro, você caiu, mas você ainda é meu, você errou, mas você é meu. Você pensa que não, mas eu quero você, eu quero te usar, eu quero transformar a tua vida, eu quero encher você do meu Espírito Santo. Eu quero colocar o poder de Deus sobre o pecado, para derrubar o pecado. Pedro, eu sou o teu Deus, eu te separei, eu te escolhi, eu te remi para mudar a tua vida e a vida das pessoas ao teu redor. Jesus não nos descarta quando nós falhamos. Quando Jesus perdoa Pedro, também Ele restaurou Pedro para serviço. Pedro, apacenta os meus cordeiros, pastoreia. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus deu a oportunidade de Pedro dizer que o amava por 3 vezes. Amar a Deus é cuidar de pessoas e amar pessoas. O segredo do cristianismo é confiar, e isso se chama fé. Como a maioria de nós, Pedro também tropeçou no orgulho, porque a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que o princípio da queda é a arrogância, o princípio da ruína é a altivez de espírito, a soberba. Pedro se julgou mais forte do que os outros discípulos. Todos aqui podem te negar, Senhor, mas eu não vou te abandonar, ó Deus. Irmãos, todos nós somos pecadores, temos pecados covardes e horríveis. Sempre que olhamos para os outros e nos comparamos melhores, talvez até injustiçados, porque esse lugar aqui, esse lugar, essas pessoas, essa liderança, esses pastores são muito distantes. Isso é mentira. Quando que você me manda uma mensagem, eu nunca te respondo? Quando que você pede a minha ajuda, eu não vou? Quando? Quando, meu irmão? É mentira do diabo, essas coisas. Sempre estou trabalhando de domingo a domingo na obra.
Mas algumas pessoas começam a acreditar. Não tem nada mais perigoso do que um pouco de mentira em um monte de verdade. Cuidado. Alguns se tornam críticos de redes sociais, mas nunca criam ou conseguem desenvolver nada sólido. Quando olhamos para Jesus, nós somos supridos, somos libertos. Jesus cura a nossa alma e todo o nosso ser. Diante de tanto sofrimento de Jesus, não pode haver lugar para a minha amargura. Diante de tanto sofrimento, tanto convite de Cristo, não pode ter espaço para as minhas mágoas. Diante de tanta dor, não pode ter espaço, meu irmão, para o meu dengo. Ele tem comunhão para você, Ele tem perdão para você, Ele tem vida para você. Você pode ter fracassado, Pedro, mas a tua sombra, Pedro, vai curar a gente. Você pode ter fracassado, Pedro, mas eu vou usar você, e você vai pregar, e 5.000 pessoas vão descer as águas do batismo. Você vai pregar, Pedro, de novo, 3.000 pessoas vão se arrepender dos pecados, e vão descer as águas do batismo. Você vai pregar, Pedro, e você vai estar responsável por uma igreja lá em Antioquia, num lugar muito difícil, com uma cultura terrível. Eu vou te colocar lá, Pedro. E, Pedro, você vai ser digno de ser crucificado de ponta cabeça. Então se prepare. Essa é a tradição. Tá, Pedro? Porque tem um grande galardão para você no céu. Eu não vi você me traindo, Pedro. Eu não dignifiquei isso. Eu dignifiquei você não me negando e morrendo por amor a mim. Eu te alcancei com o meu poder, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é o que está escrito. Eu não vi a cruz principalmente, eu vi além da cruz, eu vi a tua vida, Pedro, eu vi o que você está fazendo pelos outros, Pedro, eu vi o que está fazendo por meio do corpo de Cristo, Pedro, eu estou vendo o que você está fazendo, Pedro, e o que vai acontecer lá na frente. Quantas vezes eu, lá nos louvores, lá atrás, Senhor, tudo que eu consagro, Senhor, eu te amo, Senhor, por que as coisas não, oh Deus, e coisa e tal, daqui a pouco eu ia lá e pisava na bola. Eu lembro uma vez que eu tinha 1 ano de convertido, tinha 16 anos, eu tinha 1 ano de convertido, gostava de jogar bola. As pessoas da empresa me chamaram para jogar bola, só tinha o Vale Transporte, fui, joguei bola. Quando terminou o jogo, e eu, leitor da Bíblia, já 1 ano, já tinha lido a Bíblia, 16 anos já tinha lido a Bíblia, e estava lá, e pá, aquela coisa, não, posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu não tenho dinheiro para comprar um refrigerante, alguma coisa, todo mundo tomando chopp, eu vou tomar também, porque eu posso tudo, eu só não posso me deixar dominar por nada, como está escrito na Escritura. A hora que fui ver, tomei 6 canecos daquele de lá, já saí meio, já fiz piada que não deveria fazer, porque fala demais, já agitei demais, já passei vergonha ali, fui para casa envergonhado, no outro dia estava acabado, não sou mais digno, 16 anos de idade, não sou mais digno disso, daquilo, não sei o quê, que vergonha, como que eu vou chegar no trabalho, eu estava evangelizando esses caras, mas Deus me usou ali para orar por um que não estava ouvindo, anos depois, e Deus curou os ouvidos dele. Deus me usou para orar por outras pessoas, teve gente que aceitou Jesus comigo ali, anos depois, mas naquele momento para mim eu falei, o que eu fiz? Tem muita coisa para acontecer na tua vida, meu irmão, tem muita gente que você vai curar, se num simples abraço na entrada da igreja, e que vai ser um pastor depois, como aconteceu com o pastor Marcelo, que fazia parte de feitiços e tantas coisas, chegou na igreja, o diácono foi simpático, pegou na mão dele, abraçou ele e falou, aquilo transformou a minha vida. Quando começou o louvor, a vida dele mudou. Deus vai te usar poderosamente, meu irmão, na tua serenidade, na tua simplicidade, Deus, Ele acha você onde você está. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu sei que Deus tem coisas muito boas para você. Eu sei que você pode esperar coisas grandiosas e poderosas na tua vida, e que você vai tirar uma grande lição de humildade, que você não pode esquecer quando as pessoas chegarem caídas para você, ou quando estiverem caídas. Talvez você sabe de alguém que falhou, e Jesus está chamando você para ir na praia de alguém, falar do amor dele, porque Cristo habita em você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou orar junto com você. Talvez você estava triste, talvez você fracassou, talvez você está abatido porque você falhou, mas eu vou orar com você para que
o ânimo, a coragem de Jesus te impulsione. Porque talvez você pense assim, alguém fez alguma coisa por causa de mim, alguém errou por causa de mim, alguém isso por causa de mim. Meu irmão, Jesus tem uma vida absurdamente poderosa através da tua vida. Olhe para Ele, tenha coragem, porque ninguém vai para o inferno porque caiu, só porque não acreditou e não quis responder o amor de Deus. Coloca a mão no teu coração. Seja sincero com Deus. Se tem algum erro que te persegue, se tem alguma coisa que te acovarda, seja sincero com Deus agora. Vai lá no profundo e alguma coisa que te intimida. Se hoje houver o arrebatamento, se hoje Jesus voltar, o que te incomoda e você pensa assim, eu não vou subir por conta dessas coisas, eu não vou estar no céu por conta disso ou daquilo. O que te incomoda? Qual é o espinho na carne que te atormenta? Eu vou orar junto com você. Você vai falar isso para Deus, meu irmão. Você vai falar para Deus isso, minha irmã, e pode ter certeza que Cristo vai perdoar você. Aí começa a falar a tua esperança para Deus. Deus santo e fiel. Aqui estão pessoas, inclusive eu, inclusive essas pessoas que estão me ouvindo através da internet, através das redes sociais, que acusações tentam lhe acovardar, tentam lhe fazer não enxergar a tua misericórdia, a tua graça poderosa, tentam não lhe deixar comer o peixe que o Senhor preparou, o convite que o Senhor fez. Espírito Santo, o Senhor é tão bom. Cristo, o Senhor é tão misericordioso, que tem nos alcançado, apesar de nós. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, que venha descortinar o teu amor diante dos nossos olhos. Que o Senhor, Espírito Santo, venha se manifestar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Venha, oh meu Deus, reverberar a tua palavra de salvação na nossa vida, através da vida de outras pessoas. Que o Senhor, Pai, venha fazer emergir as boas memórias que valem a pena ser vividas. Que as boas palavras venham fluir através dos nossos lábios para aqueles que precisam, porque muitas vezes as inverdades têm tentado ecoar nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor a ministração sobre cada homem, sobre cada mulher aqui, para que a coragem, para que o ânimo, para que, oh meu Deus, a impulsividade da salvação venha, Pai, emergir nessas vidas com grande graça, com grande sabedoria, com grande salvação. Eu peço a tua cura, meu Deus, a cura física, a cura matrimonial, a cura contra os vícios, a cura emocional, a cura das memórias. Eu quero pedir ao Senhor que venha lavar esta alma pelo teu poder, ó meu Pai, o sangue de Jesus, para que Satanás não tenha acesso, e que a partir de hoje essa vida venha a ser transformada da melhor forma possível. Que o Senhor que essa pessoa seja uma ferramenta nas tuas mãos, para louvor da sua glória, para o reino de Deus. É a nossa oração, e assim nós te rendemos graças, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda Jesus Cristo. Louvado seja Deus.